Olá, pessoal. É o professor Carlos Júnior que vos fala, né? Nós vamos começar aqui a introdução à robótica educacional. Vamos falar sobre os aspectos, né, que rege essa disciplina, né? Nós vamos fazer nossa seletiva, embora ela seja feita de um modo remoto, né? Mas temos uma série de conhecimentos interessantíssimos para vocês. Eu creio que seja de suma importância, né? Vocês terão bastante proveito nessa disciplina que é a robótica educacional, certo? Os professores sou eu que vos fala e o professor Israel Corrêa. A nossa turma é a turma 103 da logística. Então, quais são os objetivos da questão da robótica educacional? Será que é somente construir robôs? Será que é participar só de eventos, ganhar medalhas? Ótimo, já aprendi tudo, ganhei todas as medalhas do mundo. Né? Então, a robótica educacional é isso, gente. Né? Então, vamos ver quais são os objetivos, então, da robótica educacional. Certo? Relacionar estudo de conceitos multidisciplinares como física, matemática, geografia, e aí eu coloco mais também aí a química, não é isso? Então vamos pegar conteúdo dessas disciplinas, no caso, as duas disciplinas envolvidas, física, matemática e química, e vamos criar ambientes que possam proporcionar um aprendizado cada vez melhor, mais significativo, mais eficaz, mais dinâmico, mais interessante, certo? E aí nós vamos trabalhar justamente com a robótica educacional. Desenvolver o protagonismo infantil, que isso é fundamental, né? O elemento central da aprendizagem são vocês, né? Vocês é que aprendem, então vocês é que é o elemento chefe, elemento central da situação da aprendizagem. Não se esqueçam disso, certo? O professor ele é o mediador, então ele busca facilitar com que você aprenda, embora ele não pode facilitar totalmente o seu aprendizado, certo? O aprendizado tem lá seus percalços. Então, você tem que saber superá-los de uma maneira madura, de uma maneira inteligente, de uma maneira criativa. Então, protagonizar exatamente isso, é a independência do aluno no seu processo de aprendizagem. Certo? Participar, praticar a corresponsabilidade. O que significa isso? Todos nós somos responsáveis por esse projeto. É um projeto da turma 103, né? Existe o projeto da 101, da 102 e da 104. Então, cada turma vai ficar responsável por um projeto. Então, o talento de vocês, a inteligência de vocês, a criatividade de vocês é extremamente importante para nós, certo? Então, nós temos que exercer exatamente essas funções, todos juntos. Ah, não, eu vou ficar quietinho no meu canto aqui, os outros vão fazer, eu fico só olhando. Não, aqui não há espaço para passividade. Vocês têm que ser atores e praticantes, né? No caso do aprendizado, que nós vamos trabalhar com a eletiva robótica educacional, certo? Né? E aí o público são os estudantes do ensino médio integral. Né? Aí nós vamos ver aqui nesse primeiro momento o histórico da robótica educacional, né? Leis da robótica, né? Para que elas servem, quais são as funções, quais são essas leis que existem. Será que os objetos aí ligados à robótica eles precisam seguir essa lei, né? Robótica aplicada à matemática. Como que eu posso utilizar a robótica educacional para que eu tenha um ambiente de aprendizagem melhor? Você sabe que existem os simuladores. Os simuladores são elementos de robótica educacional? Exatamente, são elementos essenciais para a aprendizagem, os simuladores. Seja ele de matemática, seja ele de química, de física, biologia. Então, aí nós temos a robótica aplicada a esses objetos, certo? Essas disciplinas, no caso. E a robótica em química também. Certo? Posso aplicar para todas as disciplinas, você pode aplicar com qualquer disciplina robótica educacional. Filosofia, artes, educação física, geografia, inglês. Então, não há limites para a robótica educacional, certo? O objetivo dela é exatamente isso, fazer com que o aluno aprenda da sua maneira, certo? E aí, por último, né, com um elemento de projeto, né, a culminância dessa letiva ao final, né, ao término dela, será com uma gamificação. Nós vamos construir um game, um joguinho, através da linguagem Scratch. Depois nós vamos entender o que é essa linguagem. A linguagem vai ser uma escrita, é como se fosse uma receita de bolo, para que o bolo torne-se realidade. Antes, o bolo são ingredientes. Então, você pega todos os ingredientes, mistura tudo num só lugar, joga no forno, no final, pim, já está pronto? Não. Existe um roteiro todo esquematizado, explicando como você deve proceder até o final desse bolo estar pronto. Então, a linguagem, né, chamada também de algoritmo, né, a estrutura
que vocês vão aprender mais lá frente, está relacionada a isso, né? A linguagem, eu vou dizer para aquele robô, para aquele autônomo, né, o que ele deve fazer durante a sua rotina. Esses são os conteúdos da nossa eletiva. Né? E aí, quem foi os autores relacionados a essa questão da robótica tradicional? Quem falou isso primeiro? Né? Sempre tem isso, né? Quem foi a primeira pessoa que falou a respeito deste assunto, professor? Exatamente. Então, vamos lá. Quem foram os primeiros a falar foram esses dois cidadãos aí, esses dois cientistas da computação, né? Um sul-africano o Simon Paper, né? E a americana Cynthia Solomon, né? Então, eles publicaram um artigo numa revista de educação que estava relacionando uma linguagem de robótica aplicada ao aprendizado de alunos, certo? Então, através lá da linguagem Logo, né, as pessoas poderiam criar joguinhos para aprender melhor, por exemplo, multiplicação, divisão, soma, né? Aprender, por exemplo, as letrinhas A, B, C. Então, aprender matemática, funções. Então, tudo isso estava relacionado a essa linguagem Logo. Então, esses dois cientistas aqui, né, eles propuseram uma linguagem para que os alunos pudessem entender. Você sabe que esse era um período pós Segunda Guerra Mundial. O mundo estava dividido em dois blocos, socialismo e capitalismo. Né? A estrutura territorial estava sendo redesenhada naquele momento. Né? Havia também da disputa, né, pelo socialismo, né, da União Soviética e o capitalismo do bloco dos países, né, os Estados Unidos encabeçando. Então, nesse período, os computadores eram extremamente de uso militar, né, até o final da década de 70, né, eles eram uso militar. E depois eles passaram para uso de universidade. Então, quando chegou na universidade, esses cientistas que eram acadêmicos começaram a utilizar essa linguagem e pensar, poxa, mas será que isso aí não vai servir para o aluno aprender melhor? Então, foi isso que o Simon Paper ele previu, né? Que as crianças utilizariam os computadores como instrumento para aumentar sua criatividade e capacidade de aprendizagem. A ideia de um computador, né, ainda era de ficção científica, né? Então, como eu falei para vocês, o computador era extremamente caro, né? Uso militar, certo? Uso acadêmico, universidades. Então, as pessoas ainda não tinham contato com o computador pessoal, certo? Então, isso aí era um projeto que futuramente ele queria que fosse implantado. Né? Os computadores pessoais chegaram aí no meados da década de 80. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi um foi em 1992, né? Era pequenininho. E aí o computador, a diretora abriu a porta lá e mostrou. Ó, aí são os computadores, a gente, ó. Aí tinha um joguinho, ó. Mas a gente mexia? Não. Ficava só olhando, era só para ver. E aí o que acontecia? A gente ficava maravilhado com aquilo. Muito tempo depois, né? A gente foi e começou a mexer de fato, certo? Nesses computadores, joguinhos de aprendizagem. Lógico que todo estudante, a gente gostava de joguinho de diversão, aventura. Mas existiam os joguinhos também de aprendizagem, aprender a desenhar no Paint, né? O Windows surgiu também nessa época aí, né? 1985, Windows 3.1, certo? Então a linguagem tornou-se mais acessível para as pessoas, né, domésticas, né? O uso pessoal ele requer um computador que seja mais fácil de se mexer, lógico. Então, os computadores da década de 70 eram computadores extremamente complexos, extremamente difíceis de mexer, altamente programáveis. Então, só pessoas bem treinadas, bem capacitadas conseguiam mexer. Então, a ideia do Saber é exatamente isso, facilitar a aprendizagem. Será que eu não posso pegar essa geringonça complexa que é o computador e jogar isso para a aprendizagem dos alunos? Né? Então, ele meio que deu um chute no ângulo, né? Fez um golaço. O cara era visionário total, certo? Então, esse artigo dele, ele descrevia que as crianças poderiam, sim, de fato, programar os computadores, né? Trabalhar com sistemas, né? Posso programar um computador para tocar uma música, ou então fazer uma música no computador, posso desenhar, fazer um desenho disso no computador, posso criar jogos para me aprender melhor esse determinado assunto, né? Então, aí, né, no seu artigo aí, no seu artigo, né, Children's Machine, né, as máquinas das crianças, né, era um modo de repensar as escolas na idade da computação. Então, nesse período aí, os computadores começavam a ficar populares, né? Existiam sistemas operacionais, embora ainda fossem bem difíceis de se mexerem, mas eles estavam começando aí, pá, agora sim, dá para mexer. Eu vou comprar uma geringonça dessa para não saber como é que ele faz. O que ele faz? Ele calcula, ele desenha, ele toca música. Então, baseado nessas atribuições do computador, né, o Simon
queria que isso fosse aplicado à educação, certo? Aqui, ó, a regra dos professores era criar condições, né, para invenções, ao invés de prover o conhecimento já pronto, já preparado. Então, ele já começava a ter uma ideia revolucionária relacionada à educação. A educação não era mais aquela educação tradicional, jesuítica, 1500, né? O aluno fica sentado no lugar, né? E os professores ficam falando no quadro, falando, verdades absolutas, né? Você sempre tem um aluno que fica assim, isso é mentira, né? Mas ele pode exercer sua criticidade, né? Embora com responsabilidade. Todos nós devemos é, é, utilizar o nosso senso crítico para criticar um determinado assunto, seja ele qual seja, de professor ou de que seja. Mas nós temos que utilizar. Então, a educação bancária, eu só vou jogando na cabecinha do aluno lá, olha, assunto, física, equação do segundo grau, fórmula de Bhaskara, química, tabela periódica. Então, a educação bancária, né, já era uma coisa que naquela época estava sendo discutida. Até hoje ela ainda não foi totalmente abolida, o método tradicional, né? Ele tem seus lados que possam ser aproveitados e seus lados totalmente ruins, porque o aluno é um ser passivo, ele não pode nem perguntar, né? Às vezes você vê isso na sala de algumas pessoas. Ah, a gente não pode perguntar na sala do professor. Já aconteceu muito comigo, de algum lugar a gente não pode perguntar, só quando ele termina. Então, ele tem toda aquela rotina lá que ele escreve no quadro. Escreveu aquela rotina, o que aconteceu? O aluno olhou, prestou atenção, entendeu em parte, só que ele tem seus pontos críticos para você exercitar. E aí o que acontece? Ele não exercita, ele acaba aprendendo só aquela educação bancária, só o que o professor deposita. Ele podendo, lógico, aprender cada vez mais e melhor. Então, o Semo ele era um cara extremamente visionário. Né? Ele queria uma educação mesmo efetiva, não uma educação só bancária, só depositando conhecimento na cabeça do pessoal. Né? E aí veio, né, a robótica, né, veio a favorecer, embora ela não é o cargo-chefe, mas ela favorecer. Existe uma série de outros pensadores, uma série de outros filósofos, uma série de outros pesquisadores voltados para a educação, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos, que trabalharam com o construcionismo. Né? Construção é exatamente isso. Né? Na verdade, é fora do sistema padrão tradicional. Né? O professor é o centro. Não, é o aluno que é o centro, o professor é o mediador daquele conhecimento. Então, o aluno ele tem todo o dever de criticar aqueles conhecimentos, né? Embora com responsabilidade, não é só criticar por criticar, criticar com responsabilidade, perguntar, propor novas metodologias. Às vezes o aluno fala assim, professor, ao invés de só gravar um conteúdo no YouTube, por que o senhor não bota numa ferramenta lá no Google Meet, ou então no Zoom, ou então no Teams, ou então em outra qualquer ferramenta, no Socrative, no Kahoot, por que você não coloca uma aprendizagem de outro modo? Então, esse aí, o aluno está exercendo o seu protagonismo. Ele está dizendo qual a maneira que ele pensa que possa aprender melhor. E o professor, lógico, ele deve acatar aquilo. Né? Ali, a sala de aula é um laboratório. Aquilo que for melhor para o aluno e ele sentir mais agradável em aprender, certo? Não é somente estar agradável, né? Se você dizer assim, qual é o melhor método para você aprender esse assunto? Todo mundo deitado, né, num colchonete, com o ar-condicionado ligado uma videoaula passando na televisão e eu com uma pipoca refrigerante. Lógico que a gente não vai aprender nada, né? Isso que a gente está vendo mais o lado do prazer. Então, na verdade, a gente tem que ter responsabilidade, aprender, ter uma meta, ter um objetivo e construir cada vez mais caminhos que facilite essa aprendizagem. Essa é a ideia do construcionismo. Né? O aluno, ele é o elemento central, é a peça-chave do seu aprendizagem. Então, é ele que vai elaborar conhecimentos relacionados a isso. Né? E aí, o construcionismo de Simon Pape apresenta essas pautas, né? Psicológico, pedagógico, computacional. Ele trabalhava justamente com tudo isso. Né? Ele conheceu o Piaget, né? Ele era matemático, então isso facilitou demais para ele a questão da lógica. Né? O computador existe uma estrutura de lógica, então para um matemático, daí ele está na casa dele. Fez a tese de doutorado dele, trocou muitas ideias com o Piaget, que era um grande também pensador relacionado à educação, certo? Que contrapunha essa educação bancária, só que o Seymour ele puxava mais para a computação. Certo? O professor ele tem sua capacidade de orientar, né? Fazer com que os alunos interajam, né? Fazendo suas programações para que ele tenha cada vez mais uma aprendizagem melhor. Né? Então, tirando um parênteses, o que não é, robótica educacional? Né?
Se existe um projeto que não existe construção de um objeto físico, não é robótica educacional, né? Eu fiz um objeto só de estudo, só li texto, li texto, li texto, li texto. Então, no final, aquilo dali não é robótica educacional. Você só se inteirou sobre o assunto. Você tem que construir um objeto físico. Embora esse objeto físico só exista numa linguagem, num software, certo? Ah, professor, isso não é físico. Não, mas ele está numa máquina, num computador. Então, aí ele passa a ser físico. Se o projeto e o objeto construído pelo aluno não são programados por ele. Então, aqui, mais uma vez, você tem que exercer o seu protagonismo, né? O professor não vai criar o joguinho para você, porque você quer fazer isso. Mas é legal? Lógico que não. Você que é o grande, você que é a estrela maior da aprendizagem, certo? Você é a estrela maior. Então, você que tem que usar toda a sua criatividade para exercer aquele projeto. Que, com certeza, vocês fazem isso de uma maneira muito melhor. Vocês fazem isso de uma maneira muito mais criativa. Tenho certeza disso, que vocês conseguem fazer qualquer assunto que vocês se proponham a fazer, certo? E se o projeto, o aluno não cria seus objetos de estudo de maneira livre e colaborativa, não é robótica educacional. Ah, eu vou forçar, olha só, quem não fez isso aqui vai pegar 0. Não, não é assim robótica educacional. Nem a educação também é assim, né? A educação, ela é uma coisa intencional. Você tem que ter a intenção. Eu tenho vontade de aprender. Eu quero aprender esse assunto aí, robótica educacional. Eu vou lá, vou puxar para meus professores, vou perguntar para eles. São duas pessoas, duas cabeças pensam melhor que uma. Então, você tem que ter essa intenção. Passividade, ela não está na nossa eletiva, eu creio que nenhuma. Porque aí você não aprende nada. Então, você tem que ser autor do seu aprendizagem. Você tem que construir, suas escadinhas rumo ao sucesso, certo? Todos participando, ninguém para trás, Esse rapazinho aqui fazendo a sua programação, né? Puxando sua chavezinha aqui, ajeitando aqui, estica dali, puxa para o robôzinho dele ficar bacana. Se o professor dele fizer, tem graça? Lógico que não. Eu lembro uma vez quando eu era criança, né? Existia um brinquedo muito caro, que até hoje ele é caro, para vocês terem uma ideia, que era o Ferrorama. Era uma ferrovia imensa, um vagão, parece que mais de 9 vagões, e esses trenzinhos pegava mais distância grande, mas assim, uns 3, 4 metros. Ele era muito grande, muito bonito. Então a pessoa falou assim: ah, eu vou brincar contigo lá na tua casa, eu tenho um ferrorama. Eu falei: pô, cara, tem um ferrorama? Massa. Tá lá em casa. E aí ele foi montando. E aí eu queria montar e ele: não, não, calma, calma. Deixa eu terminar de montar e a gente brinca. Aí ele foi montando, montando, e eu fui olhando aquelas peça por peça, né? O olho dançava em cima daquele ferrorama. Era um brinquedo de cada 10 crianças, 10 crianças queriam ter. É um brinquedo dos sonhos, né? Caríssimos. Hoje deve estar numa faixa de seus 3 mil, 4 mil, 5 mil, para vocês terem uma ideia. E aí, bote tem esse brinquedinho, não vou dizer muito não, mas bote décadas. E aí, quando ele terminou de montar esse ferrorama, né, essa ferrovia, e aí ele botou o trenzinho para correr. E aí eu fiquei só olhando. E, cara, mas daqui primeiro o controle para me apertar. Não, 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 fica só olhando. Então, teve graça para mim? Lógico que não. Só olhar, eu tenho que participar, eu tenho que pegar, eu tenho que construir. Então, exatamente é isso que a robótica educacional se propõe. Você tem que participar. Isso aqui eu acho que está errado, pode ser desse jeito aqui. Não, vamos fazer desse jeito aqui. Não. Ah, gente, olha, a nossa atividade hoje é assim. Não, o professor pode fazer desse jeito aqui, eu acho que melhor, então vamos analisar aqui todo mundo. O que vocês acham? Beleza, ok, vamos fazer desse jeito. Entenderam? Então, a robótica educacional é exatamente isso. É você propor ações com responsabilidade, né? Participar, não ficar parado para que o seu aprendizagem seja mais efetivo, né? É o que o Seymour, né, o objetivo maior dele, né? Que você aprenda por si próprio da melhor maneira, né? Não só o que te dizem, o que montam para você, mas o que você vai construir, certo? Aqui nossas referências, né? Blog Mundo Maker, Revista Educação e imagens algumas do Google, certo? E aí, galera, eu espero ter ajudado vocês nesse início de eletiva, certo? Qualquer dúvida, nós estamos nos canais aí, eu, professor Israel, espero que seja uma disciplina extremamente importante para vocês. Vamos ver se a gente consegue dar conta do recado, né? Com certeza que, né? Vamos se engajar bastante nela para que ela saia top. Valeu? Beleza?